Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro. Vamos então aos destaques de hoje. Um homem agride um gato de estimação da namorada por vingança. Isso em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. E o agressor já tinha histórico de violência doméstica contra a companheira. A polícia tenta identificar o homem que deu chutes e socos num brigadiano durante uma confusão na saída de uma festa. Foi em Sapiranga, no Vale dos Sinos. Protestos em Porto Alegre, 59 postos de saúde não abriram hoje. Vereadores discutem o fim do Instituto da Saúde e da Família. A Justiça determinou o fim das atividades do Instituto na semana passada. 1.800 profissionais serão demitidos. Resgate: um filhote de jaguatirica foi localizado no norte aqui do estado. O Batalhão Ambiental acredita que a mãe do animal tenha sido abatida. E a primavera já começou. Bem-vinda ao vivo no estúdio, a meteorologista da Metsul, Estael Cias, vai dizer como será a estação mais florida do ano. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está começando. Preste atenção, olha que bacana, um grupo de gaúchos deixou os pagos do Rio Grande para levar as tradições até os Estados Unidos. A colega Luciane Coleman está acompanhando esta aventura e mostra agora como foi o final de semana em Orlando. O sábado e o domingo foram com muito churrasco e até um baile num CTG. A bandeira do Rio Grande do Sul e a carne no fogo avisam. Estamos em terra de gaúcho, mas em solo americano. Na churrasqueira, cortes brasileiros e um almoço típico dos Pampas. 4 horas da manhã a gente acendeu o fogo aqui e 5 horas a gente começou a espetar os bichos inteiros e é bastante dedicação. A área de rodeio deu lugar à celebração do CTG Rincão do Imigrante em Orlando. O CTG Rincão do Imigrante tem pouco mais de 1 ano de existência e já possui 250 associados. É a segunda vez que ele cedia parte dos festejos da Semana Farroupilha nos Estados Unidos. Tu tira o gaúcho de dentro do Rio Grande, mas não tira o Rio Grande de dentro do gaúcho. Então, já começaram a se reunir, vamos formar um CTG, e aí estamos, né? No momento cívico, o público cantou o hino norte-americano, depois o brasileiro e, por fim, o rio-grandense. Um momento de emoção e saudade. Quando a gente vem para cá, a gente passa a ser mais tradicionalista que a gente era lá no Rio Grande do Sul, né? Chimarrão, por exemplo, que é uma coisa que a gente tomava lá esporadicamente, aqui é uma coisa que passa a fazer parte da nossa vida, né? Emocionante, e a gente vai continuar acompanhando a caravana. Vamos mostrar daqui a pouco para vocês, a primavera já começou. E será que vai ser de frio? Será que vai ser de calor? O que esperar? Vai ter vento? Pois é, depois do intervalo, a Estael Cias vai contar tudo pra gente. Rapidinho, eu vou ali e já volto. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo.
11 horas e 44 minutos e a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês um homem agride um gato de estimação da namorada por vingança. Olha aí a imagem descendo a escada, chutando como se fosse uma bola de futebol. Isso aconteceu em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Olha, esse agressor já tinha histórico de violência doméstica contra a companheira. Mas olha o que ele faz com o bicho, com o gato. É desesperador. Desesperador. Ele estava o quê, Matheus? Estava embriagado, ainda estava bêbado. Olha, não justifica uma atitude como essa e mais que isso, que a gente sempre fala. Nunca é a primeira vez, sempre tem um histórico. E vai indo, e vai indo, e vai perdoando, e vai indo, e vai indo. Terminou assim essa história. Que absurdo total. Uma agressão que foi flagrada e certamente ele vai responder por isso. O mais importante é que o animalzinho aí se recupere dessas agressões absurdas. Absurdo. Isso em Santa Cruz do Sul, eu repito. E a polícia tenta identificar o homem. Olha só essa. Também deu chute, só que foi num brigadiano. Numa confusão na saída de uma festa aqui em Sapiranga, Cidade das Rosas, Cidade do Voo Livre, aqui no Vale dos Sinos. Agora, como que esse soldado chegou sozinho? Tinha mais alguém com ele? E no meio daquela confusão, muita gente diz, mas como que ele não reagiu? Como que não deu um tiro pro alto? Não é bem assim. Ele estava sozinho, era uma confusão que tinha. O companheiro dele, o parceiro dele, estava próximo. A gente consegue ali ver, ali ele, ó, bem à direita ali na tela, ele sozinho. E o outro deu-lhe chute e pontapé e sabe o que fez? Saiu correndo. Não se sabe se a pé, se alguém estava esperando, se ele foi de carro. Mas essa situação que foi gravada agora no final de semana e a polícia corre atrás para tentar identificar. Quer dizer, sem preocupação nenhuma, respeito pela polícia, pela autoridade policial, absolutamente nenhuma. Pelo contrário, né? Socos e pontapés num soldado da Brigada Militar. Aí, logicamente, muita gente diz, mas como que chegaram sozinhos, mas como que ele não levantou o revólver? Tinha muita gente ali por perto, então são várias situações que têm que ser avaliadas num momento como esse. Agora, que a imagem chama? Sim, chamou a atenção e a polícia procura quem é esse homem agressor lá em Sapiranga. E olha só, falar em confusão, teve confusão também no desfile de 20 de setembro. Os gaúchos se desentenderam e foram para a delegacia. Em seguida a gente conta os detalhes, tudo começou por causa do final do desfile, entrou um carro que chegou perto de um animal, aí o peão ali não gostou e se estranharam e foram às vias, de fato começou a confusão e os detalhes a gente conta em seguida. Até isso aconteceu aí num desfile aqui no Rio Grande do Sul, lá em Soledade, na região mais ao norte do estado. Né? Incrível, olha, cada história. Muito bem, 11h47, vamos falar da dupla Grenal agora, que embalou mais um final de semana vitorioso no Brasileirão e tem reforço na ponta de cima da tabela. Deixa eu convidar a querida colega Débora de Oliveira, que está hoje... Vim até com meu mate cheio de flores. Esse é um mate todo especial, Débora. Primavera, né, mas André? Olha só que bonito. Olha que flor mais linda, brilhante, bombante. Olha Como só. tem que ser a nossa nova estação Inspirador do ano. ainda. Olha só aqui, ó, combinando até com a gravata. Foi proporcional. Foi intencional isso? Eu gostei da tua gravata. Olha Fui aí. procurar uma flor no nosso jardim de enfeites que combinasse com ela, Então, uma né? boa primavera para nós. Para nós, né? A primavera é aquela estação do ano que a gente tem que levar para a vida como exemplo, né? A gente tem que sempre renascer, né? E para a gente renascer, a gente tem que plantar, regar, cuidar, para depois florescer, colher, né? Muito bem, e assim a gente tem que ser sempre, em todos os momentos, em todas as estações, em todas as situações da nossa vida, né, André? O Grêmio fez isso, depois da Copa América, principalmente. O Grêmio embalou na competição, né? Foi a terceira goleada consecutiva no Campeonato Brasileiro, André. Agora está entre os que brigam por uma vaga na fase direta da Libertadores do ano que vem, mesmo que o que acontecer com o Flamengo no Rio de Janeiro, independentemente da competição que o Grêmio está disputando agora, está ligado também no futuro através do Brasileirão. E o Internacional parece que também embalado pela primavera, que começou às 4h50. Não pula, porque assim, ó, André, tu não te faz de doido, porque é o seguinte, ó. O Grêmio goleou o Cruzeiro, goleou o Goiás, ontem, sábado foi a vez do Santos, né? Daí teve gol do Luan, teve gol do Cebolinha e teve gol do PP. Quando tem gol do PP, não é só o Guerreiro, vamos lá, tem gol do PP, André. E aí o que acontece? Tu tem que dançar. Poxa vida, mas logo hoje... Carnaval, ó. Aqui eu fico só com a da mãozinha, ó.
Ó, só na mãozinha contigo, ó. Não esquece que quando tem gol do PP, a gente também dança, do PP André. também? Do PP, Pô, mas essa Guerreiro. lista é muito grande, poxa. É o Guerreiro, é PP. É os que tem música, o que a gente vai fazer? Agora, tu queria falar do Inter? Eu vou mostrar os gols do Inter, porque tiveram 2 anulados, né? Pois é. O VAR ontem tava que tava no Beira-Rio, ó. Esse aí não valeu. Nossa. Não, esse valeu. Esse é o gol do Lindoso que valeu. Esse, enfim, valeu, porque foram 3 tentativas e só uma, né, configurada a gol. O Lindoso ainda saiu comemorando. Esse o VAR não vai tirar de mim. Esse aí não tem jeito, entendeu? Esse não me tira. Agora, o Inter, depois da partida de quarta-feira, também era um momento, isso que eu digo, né? A gente falava aí da primavera, um momento de olhar pra frente e seguir, né? Exatamente. Foi uma entrevista coletiva do Odair Hellmann ontem, bastante esclarecedora e importante. A gente vai mostrar um trechinho delas para todo mundo que cobra, né, dos jogadores e da comissão técnica o que aconteceu quarta-feira no Beira-Rio. Agora, ontem teve uma disputa à parte fora de campo, viu, André? Qual foi? O Guerreiro trocou de camisa Gente, ali com o Márcio Araújo, tá? É espetacular. O Márcio Araújo pegou a camisa do Guerreiro e não queria dar dele pro Guerreiro. Mas olha... Pegou ali, ó, tá com a do Guerreiro na mão. Que é a hora que ele segura, a hora que o Guerreiro segura, né? E tipo diz assim, Migado, vai me dar a camisa ou não vai? Eu já dei a minha, daí poxa. o Guerreiro sabe como é que é, né? Ele é brabo, ele tem cara de brabo. Ele deu um jeito. E aí, no campinho, nós vamos mostrar o que aconteceu após a partida e após essa disputa acirrada à parte depois do jogo. Mas foi tipo assim, chegou, pegou... Puxou, deu a camisa primeiro, né? Deu a camisa dele. E aí esperava que o parceiro entregasse, da Chapecoense, entregasse pra ele, que é o Márcio, né? Márcio Araújo. Pois é. E aí o Márcio fingiu que nem tava aí. Fez de doido. E aí ele disse, não. E foi sacando, parecia um assalto, né? E eu vou te contar não é a primeira vez que o Márcio Araújo faz isso. Ah, é? Não, ele é conhecido por pegar a camisa e não querer entregar. Mas olha só, então tem histórico. Ele é tipo o Jeremias, tem gol do Guerreiro, ele não quer dançar. Não quer dançar. Tipo tu, tem gol do PP, tu não quer dançar. Pô, mas eu até fiz carnaval aqui contigo, Débora. Valoriza. Vou considerar que valeu, tá bom? Vou Daqui a pouco no campinho. Eu volto em seguidinha, gente. Muito bem, 11h51, faltando 9 para o meio-dia. Olha só essa história, olha o que aconteceu em Esmeralda, que fica no norte aqui do estado. Um filhote de jaguatirica foi resgatado, mas não se sabe o que aconteceu com a mãe deste bichinho. Tá aí ele, muito pequenininho, e a grande preocupação agora é saber o quanto que ele pode resistir, porque a mãe não se sabe se foi abatida. Inclusive, a Polícia Ambiental está à busca de informações de um animal que em algumas regiões está em extinção. Tá aí o bebezinho de jaguatirica, pequenininho, que depois de grande, né, a gente sabe que vira uma fera. Enquanto é pequenininha assim, é uma coisa mais bonitinha, tomando leite ali. Mas, como eu disse, agora estão procurando onde está a mãe desse bebê. Primeiro, porque o bebê não deve resistir sem a mãe, né? Essa é a preocupação. E segundo, alguém matou? Alguém caçou? Aonde está esse animal? Em seguida a gente traz os detalhes. E um morador da cidade, ainda só completando essas informações, né? O morador que encontrou esse bichinho, ele acionou a Brigada Militar e disse que a mãe, portanto, ela deve ter sido atacada por cães, informação que chega agora. Estamos chegando agora essa informação. Então a polícia suspeita que o animal tenha sido abatido. Essa informação que nos chega com mais detalhes. O filhote foi encaminhado então para tratamento lá em Vacaria e depois também vai ser encaminhado para um hospital em Lages. Tá aí, pequeno filhotinho de jaguatirica. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. 11h53 agora. Muito bem, Estael Cias, bom dia. Bom dia, André. Toda segunda-feira, nosso clima, a gente atualizando e dizendo o que vai acontecer para a semana. E hoje é um dia especial porque começou às 4h50 a primavera, Estael. Primeiras horas da estação, mas ainda com memória de inverno. Pois é, não avisaram ainda. Opa, troca! Exatamente. Vira o botão. Não vira o botão tão rápido assim. E tivemos hoje um amanhecer de temperatura negativa no estado. A temperatura baixou de 0 em Canguçu, baixou de 0 em Farroupilha e em Canela. A menor marca de hoje foi 2 graus e 6 décimos negativos lá em Canguçu, na Zona Sul. Nós temos a primeira pergunta de telespectadores. É de uma lojista, é isto? Uma lojista quer saber e a gente vai mostrar o quê?
Oi, Estel, tudo bem? Aqui na loja a gente acompanha bem de pertinho a previsão do tempo. E eu gostaria de saber se essa primavera será uma primavera típica ou se teremos ainda muito frio e chuva pela frente. E agora, Estel? Ah, que legal, uma ótima pergunta e parabéns para essa lojista que usa a previsão do tempo para se organizar, porque realmente a previsão do tempo ela é muito útil justamente para reduzir riscos, diminuir prejuízos. E a informação que eu tenho para essa lojista é de que o frio ainda vai acontecer, então vale a pena ainda ter no estoque alguma roupa de frio, colocar na vitrine também, porque às vezes as pessoas saem de casa cedinho e esfria à noite, né? Pode precisar de um agasalho ainda, porque essa é uma primavera que vai ter uma das características dessa primavera de 2019 é justamente as ondas de frio tardias que ainda vão chegar ao Rio Grande do Sul. E principalmente para quem mora ali na Zona Sul, na Campanha, na Fronteira Oeste, porque as massas de ar polar vêm pela Argentina, pelo Uruguai, chegam com mais força aquelas regiões e, claro, os trechos de maior altitude, a Serra, o Planalto, ainda terão manhãs frias, inclusive com possibilidade de alguma geada. Então, prepara. Lojistas, deixem roupas de frio no estoque aí. Aliás, no estoque não, deixem... Né? Na disposição. Na vitrine, porque ainda vai ser necessário. Depois ali de novembro em diante começa a esquentar e aí as roupas mais leves serão mais usadas. Agora um agricultor quer fazer uma pergunta. Eu produzo pêssego, ameixa, caque e uva. Daí eu queria saber até quando que estão falando que outubro vai ser um mês frio também. Eu queria saber se é verdade ou não. Realmente para o setor agrícola esse é um ano também especial, a primavera, além do frio tardio e da geada que preocupa muitas culturas, hortifrutigranjeiros também, e o fumo, as frutas, elas precisam realmente de um período maior de frio, mas além do frio tardio que preocupa o setor agrícola, este é um ano em que o granizo pode ser mais frequente, aí o granizo realmente machuca a fruta, muitas vezes fica difícil até conseguir comercializá-la pelo efeito do granizo, então para o setor agrícola eu chamaria atenção para esses dois fatores, o frio tardio que ainda pode trazer alguma geada e o risco de granizo que realmente traz um prejuízo aí generalizado para várias culturas, acontecendo sobretudo agora nesse mês de outubro. E aí tem que ficar ligado nos alertas meteorológicos para tentar de alguma forma aí proteger as plantações desses fenômenos. Agora a gente tem uma telespectadora preocupada com a chuva. Gosto muito, né, dessa estação também, né, tenho pena de quem tem rinite, mas paciência, né, acho que, e estou esperando assim, né, um tempo bem agradável, como está hoje, claro que não como está hoje, né, um pouquinho mais quente. É verdade, final de semana foi bem ventoso e realmente a sensação de frio em áreas mais abertas estava bem forte no final de semana. Mas para essa telespectadora e para o nosso dia a dia, a primavera ela é um período de transição. Então, altos e baixos da temperatura são muito normais, né? A gente imagina às vezes que a primavera, os leigos, né, imaginam que é um período de temperatura intermediária, confortável, e não é bem assim. São altos e baixos, muita variabilidade na temperatura. Então, de uma forma geral, a gente tem que estar meio que preparado para tudo. O início da primavera com maior frequência ainda de alguns dias gelados, para as manhãs principalmente mais frias, e depois a segunda metade da estação tendo aquecimento e ondas de calor muito intensas, a gente tem expectativa em novembro e dezembro. Na primavera ainda? Na primavera ainda. Bom, a gente teve 40 graus no inverno, né? Sim, então, na primavera, a segunda metade dela, novembro e dezembro, não quer dizer que serão todos os dias, mas alguns períodos curtos de calor intenso no Rio Grande do Sul, se prepare. Previsão de chuvas, a gente tem uns mapas, né? Temos um mapa de chuva geral, né? A gente tem aqui em cima que é o mapa de outubro para o Rio Grande do Sul. Essas áreas aqui em rosa, em azul mais escuro, que pega justamente a Serra, o centro e norte do estado. Tá, só para a gente mostrar bem aqui assim, ó. Aqui, ali a parte do mapa do Rio Grande do Sul, está aqui bem nessa... domínio da parte rosa aqui. Esse domínio da parte rosa é o centro e norte do estado. Então pega Planalto, pega Serra, pega a região dos vales ali, Vale do Taquari, mesmo Vale do Rio Pardo, Vale dos Sinos. A previsão para outubro é de chuva acima da média, mas essa é uma projeção para todo o mês. Não quer dizer que vai ser um mês chuvoso, que vai ter predominância de dias com chuva. Não, a gente deve ter períodos curtos, concentrados de chuva forte, porque a primavera também é um período de temporais. De transição. Então essas grandes variações na temperatura podem trazer temporais intensos e um temporal muitas vezes pode despejar 100 milímetros numa região. Então essa é uma primavera, o início dela muito propenso a tempestades com granizo, com raios, com rajadas de vento, que também é uma outra característica. E o volume de chuva nesses vários episódios de temporais, no final do mês, quando a gente somar na ponta do lápis, vai ficar acima da média em outubro. Temporal com granizo está?
Temporal com granizo, como tivemos na semana passada. Lembra que a gente alertou na segunda-feira? E terça e quarta foram 70 municípios com granizo no Rio Grande do Sul. Então, episódios como esses, mais generalizados, porque muitas vezes o granizo pega uma cidade, né? Mas mais generalizados poderão ocorrer aí, principalmente nesse começo da estação. Temos aqui a projeção para novembro. A gente observa já que mudou a cor do mapa, já diminui a chuva de outubro para novembro. Novembro a gente já deve ter a chuva mais falhada, mais espaçada e a predominância de dias mais secos, mas a chuva acontecendo, ainda acontecendo, não vai faltar chuva para o setor agrícola, é muito importante, outubro e novembro, que é a época de implementação das lavouras. Então já começa a diminuir a chuva em novembro, mas ainda dentro da média, um pouco acima, então não vai faltar chuva. E por fim, o mês de dezembro. O mês de dezembro já é um mês com mais característica de verão, então realmente já a chuva é resultado de chuva daquelas pancadas de final de tarde, de tempestades mais isoladas, então já diminui mais, ainda um pouco acima da média, 20, 40 milímetros acima da média, mas em comparação a outubro, novembro, já diminui bastante a chuva para o mês de dezembro, mas ainda num nível confortável, a gente pode dizer. Tem como a gente saber a primeira onda de calor que se aproxima aí? A gente vai ter agora no próximo final de semana, já vai esquentar bastante, não vai ser uma onda de calor, mas acredito que ali na metade de novembro em diante é que nós devemos ter ondas de calor mais intensas, com marcas perto de 40 graus, inclusive aqui na Grande Porto Alegre. Fenômenos El Niño, Laninha, possibilidade? A primavera é um período de neutralidade, essa primavera, o El Niño chegou ao fim no mês de agosto, o que nós temos é a parte do Oceano Pacífico um pouco mais frio e por isso que vai trazer ainda essas ondas de frio tardias agora no começo da primavera, então, embora não seja todo o Pacífico mais frio, aquela região mais localizada tem influência no regime de precipitação e de temperatura no Rio Grande do Sul e por isso poderemos ter um pouco mais de frio. Como nós temos um estado bastante grande, né, Estael? Dá pra gente saber qual é a região que pode ser mais prejudicada na primavera com falta de chuva ou com temperaturas mais altas, um desequilíbrio, né? Sim, na verdade, assim, o que é normal na primavera, os temporais se formam muito fortes ali no sul do Paraguai e norte da Argentina e avançam para o noroeste, região das Missões, região da fronteira oeste, região de Juí, por exemplo, depois vai avançando por todo o estado. Então, geralmente, a metade oeste tem uma incidência de raios, por exemplo, muito maior em comparação a outras regiões. Os temporais chegam por ali mais severos, com maior frequência de granizo, de vendavais e até mesmo tornados. É uma estação favorável a tornados, porque é um período de transição e tem uma probabilidade, tem uma estatística, né, que revela que 1% dos temporais dão origem a tornados no Rio Grande do Sul. Então, a cada 100 tempestades agora na primavera, uma tempestade pode gerar tornado. E como vai ter muita variação de temperatura, acaba sendo um período favorável. Só que o tornado a gente só consegue alertar no curto prazo e muitas vezes fica até difícil dizer exatamente a região. Mas é um fenômeno severo e que é muito comum nos meses de primavera aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente pode observar a partir de agora são os dias amanhecendo, né? Clareando mais cedo, né, Estael? O equinócio, que foi que aconteceu agora na madrugada às 4h50, é exatamente o período que marca o início da primavera, que é quando a incidência dos raios solares ela é distribuída igualmente no hemisfério norte e hemisfério sul. A cada dia que passa agora até o verão, os dias vão ficando mais longos. Então, anoitece mais tarde e amanhece mais cedo. É 1 a 2 minutos por dia que a gente ganha aí a cada dia que passa até o verão, até que chega o dia do verão, que é o dia mais longo do ano. Então, é um processo bem gradativo. Lembrando que não temos horário de verão já a partir deste ano. Não temos, tem que acaba sempre mudando, gosto, né, com a rotina. Muito bem, obrigado, Estael Cias, que volta na quinta-feira aqui com a gente, né? Na quinta-feira estaremos aqui para falar todos os detalhes do primeiro fim de semana de primavera, que acredito que vai ser bem interessante. E o pessoal que tem alguma dúvida, já manda pelo Facebook a pergunta pra gente, que na quinta-feira a Estael vai responder tudinho. Isso aí. Até lá. Beijo grande e boa primavera para nós. Para todos nós, com certeza. A primavera é o pior período para os meteorologistas, né? Muda muito rápido, exige muito mais atenção da gente, mas eu adoro. É um aprendizado Mas sempre. Com a Metsu é tranquilo, porque vocês são espetaculares. Obrigado, Estael. Agora, 12:02. Atenção, 59 postos de saúde não abriram hoje aqui em Porto Alegre. Os vereadores discutem, neste momento, o fim do INESF, que é o Instituto da Saúde e da Família. A Justiça, lembram, determinou o final das atividades desse instituto semana passada. 1.800 profissionais vão ser demitidos e o colega Marcelo Chemali tem ao vivo as informações. Não é mesmo, Marcelo? Boa tarde. Exatamente, André Har. Boa tarde para ti, para quem está nos acompanhando. Desde cedo a nossa equipe está aqui na Câmara de Vereadores acompanhando toda a mobilização desses profissionais do INESF.
aqui arquibancadas lotadas, as cadeiras aqui do plenário, também com a presença de representantes das comunidades que são atendidas por esses profissionais. Os discursos aqui na tribuna se alternam. Ainda há pouco o vereador Mauro Zacher falou sobre a posição da prefeitura, a contrariedade sobre o fechamento desses postos de trabalho. Nós conversamos há pouco com o líder do governo, vereador Mauro Pinheiro, e ele apresentou a alternativa que se aproxima do ideal segundo esse sindicato. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a reportagem completa e retorna com a palavra oficial do vereador Mauro Pinheiro. Agora, só uma dúvida, Marcelo Chemali, que a gente quer saber. Os postos, eles estão fechados porque não tem funcionário ou porque há um protesto dos servidores da saúde? A gente já tem como esclarecer isso, Marcelo Chemali? Desses 59 postos, André, boa parte, a maioria desses postos são trabalhadores que estão aqui mobilizados, buscando uma alternativa para não perderem os empregos e, ao mesmo tempo, manter os atendimentos, né, da estratégia de saúde da família, agentes de saúde importantes, especialmente em áreas vulneráveis aqui da capital gaúcha. Obrigado, até já, Marcelo Chemali. Crise e crise feia na área da saúde aqui em Porto Alegre, 12:04. Vamos agora a um giro de notícias da redação. Briga em desfile do interior aqui do estado. Os gaudérios se estranharam no desfile de 20 de setembro e agora vão ter que comparecer à justiça para dar explicações. A briga, que foi generalizada, aconteceu em Soledade, no norte do estado. É o Guilherme Ronquete com as informações. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, essa briga aconteceu no desfile de 20 de setembro, lá em Soledade. Como é que isso começou? Bom, foi no final do desfile, quando os cavaleiros já estavam terminando de passar pela avenida principal lá de Soledade. Exatamente. Só que aí o que aconteceu? Alguns carros quiseram fazer manobras perto de onde estavam os cavalos. Quiseram passar perto, se aproximaram muito desses cavalos. E aí um dos veículos encostou num animal e um cara que estava, né, o cidadão que estava no cavalo, começou a discutir e a brigar com os motoristas. Outros integrantes do desfile também se envolveram na briga e saíram aí a tiro de laço, se dando de rebenque no lombo. Foram parar, inclusive, Mas o André... que é isso? Exatamente. Foram parar, inclusive, na delegacia. Lá na delegacia, a gente tem a informação... Olha ali, ó. Olha ele batendo ali nas costas do outro. Tava com o quê? Com o rebenque na mão, é isso? O rebenque na mão ali. É justamente o mesmo utilizado para tocar o animal, né, André? Sim. Acabou sendo usado como um instrumento para agredir o parceiro do desfile. O dono do cavalo, então, né, que começou com a briga com o motorista, acabou indo parar na delegacia da Polícia Civil. 5 dos envolvidos foram parar no hospital porque ficaram com ferimentos leves. E eles vão também responderam a um termo circunstanciado na delegacia da Polícia Civil e agora vão ter que comparecer em uma audiência no Fórum da cidade no dia 9 de outubro para se explicar, para contarem por que começaram a se estapear no meio do desfile. Pois é, aquela coisa da intolerância. A gente não sabe muito bem como começou. Que é que um veículo tentou entrar na área dos... Mas aí o problema é que se espalhou a briga. O pessoal achou que estava no meio da Revolução Farroupilha e começou a bater para tudo que era lado. Quer dizer, uma briga generalizada envolvendo pessoas que estavam ali acompanhando. A população ainda estava ali na avenida acompanhando quando começou essa briga e os gritos deles e bateram para valer. Tanto é que 9 ficaram feridos, não com gravidade, mas ficaram feridos. E podia ter saído coisa pior dali. O problema é que assusta os animais, né, o André? Assusta os animais. Um cavalo assustado pode sair por cima da população. Então é uma inconsequência as pessoas promoverem brigas assim no meio de um desfile, que é justamente para celebrar aquilo que a gente tem por amor aqui no Rio Grande do Sul, que é o 20 de setembro. Mas a briga começou com o motorista de carro. E aí os outros companheiros a cavalo se incomodaram com isso e começaram a brigar entre si. Aí entre eles se estranharam, né? A briga começou lá quando um carro tentou atravessar a avenida, acabou encostando num cavalo e depois os outros integrantes do desfile que acabaram então se envolvendo nessa confusão aí se dando de laço no meio da avenida. Pois é, esse carro, esse veículo também deve ter que ir na polícia justificar. Ele encostou no cavalo ou o cavalo encostou no carro, ele andou muito perto, também tem que explicar. Não se sabe se ele jogou o carro por cima ou não também. Foi fazer uma manobra e o carro teria
encostado no cavalo. Dia 19. Agora, a circunstância é um pouco difícil da gente poder analisar. A audiência é no dia 9 de outubro. 9 de agora, outubro. Isso, 9 de outubro, onde eles vão ter que cada um contar a sua história e explicar por que resolveram promover essa falta total de senso no desfile só de 20 de dia setembro. 9 de outubro? Não podem antes? Vamos lá. É o tempo da justiça. Vamos lá, seguiremos. A polícia tenta identificar o homem que agrediu um brigadiano durante uma confusão na saída de uma festa em Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos. Não, a imagem, ela chamou a atenção de todo mundo, não é mesmo, Guilherme? Sim, chamou bastante atenção, André, porque elas foram imagens gravadas por um telefone celular, por mais pessoas que estavam em frente a essa casa noturna. No momento, então, em que o homem, que ainda não foi identificado, a gente está vendo agora, ele agride um policial militar, ele dá socos, ele joga possivelmente uma mochila contra o policial, joga o policial por cima do capô da viatura da Brigada Militar e toda essa confusão, André, aconteceu na madrugada de sábado lá em Sapiranga, em frente a uma casa noturna que fica na margem da RS 239. É uma casa noturna conhecida lá da cidade. A Polícia Civil, a Brigada Militar, aliás, a Polícia Civil não, a Brigada Militar, a Polícia Militar, foi acionada para apartar essa briga que estava acontecendo lá em frente à casa noturna. Os policiais chegaram, então, a gente percebe que a viatura está até embicada ali na calçada, né? Eles mal devem ter tido tempo de estacionar. Volta ali um pouquinho para a imagem. Olha aí, ó, para a imagem. Deixa rolar um pouquinho, só para... Deixa rolar... Aí. Aí a gente consegue ver ali, ó. Deixa rolar mais um pouco. Deixa rolar, vamos acompanhar aí. Aí ali ele saiu correndo, como se dá conta do que estava acontecendo. Olha a hora que ele pega o casaco, dá até casacada no brigadiano. Aí a pergunta, várias perguntas a gente faz, né, Guilherme? Primeiro, por que ele estava ali, pelo visto, sempre andam de dois? Cadê a dupla dele? Não estava dentro do carro. Porque é uma situação que se cria muito perigosa. O companheiro dele está ali em cima da calçada. Tá ali, a gente para a imagem. Os dois eles estão envolvidos, André. Os dois estão tentando apartar a briga que estava acontecendo. Então, dá para ver que os policiais estão em dupla porque as portas da viatura elas estão abertas. Sim. Eles devem ter chegado e então logo pararam, já desceram do carro para tentar apartar. E outra coisa, porque se era uma briga generalizada, porque muitos estavam lá no acampamento Farroupilha, que acontece em Sapiranga, aliás, é um dos maiores do estado, fora de Porto Alegre. E lá tinha um reforço policial, né? Daqui a pouco poderia ter tido um reforço maior até para atender isso aí. Sem dúvida. Para atender essa briga. Os outros policiais que estavam possivelmente em algum outro ponto da cidade foram acionados, tiveram que se deslocar. Essa guarnição, né, é bem provável que tenha sido a primeira também a chegar no local e que muitas vezes a polícia até não consegue mobilizar todo o recurso que precisa ou precisa do acionamento deles que estariam lá. Mas o que a gente percebe é que os dois policiais foram tentar apartar essa briga, então, quando foram agredidos pelos cidadãos que estavam ali brigando quando deveriam estar confraternizando na saída da festa. O que chama a atenção, Guilherme Roquette, é justamente isso. A gente vai fazer várias análises dessa imagem, desse fato. Bom, primeiro que o agressor, esse aí, não se sabe onde ele está. O rapaz foi rápido, bateu, deu no pé, não se sabe se foi saiu correndo, se alguém estava esperando de carro, não se sabe como ele fugiu. E ele está sendo procurado pela polícia. Mas muita gente questiona, por que não deu um tiro para cima? Por que não mostrou a arma? É muita gente, né, André? Oi? Muita gente na rua, né, André? Se ele faz isso, é muito perigoso. Exato. O policial, ele tem bom senso em não pegar a arma nesse momento, porque se ele dá um tiro para cima, a arma pode disparar de alguma outra maneira e a situação pode estar armado? Com certeza, alguém pode estar armado, ele pode ser alvejado, ele pode alvejar alguém, então ele teve bom senso de não sacar a arma nesse momento. Agora, chama a atenção também, fazendo essa análise, é do desrespeito total pela autoridade policial. Desrespeito total, porque ele chegou a bater, inclusive, sem medo nenhum, porque ele sabe que o soldado está armado. Bateu, pegou o casaco e bateu com o casaco também. E deu socos, deu pontapés, não se intimidou com a presença da Brigada Militar no local, foi para cima do policial, jogou o policial contra o capô da viatura e possivelmente aí a gente percebe a falta de limites das pessoas nessas situações. E nem todo policial também tem uma estrutura física que consiga ir para cima, que não é nem a função do policial sair em luta, né? Claro. Mas ali a gente vê que o rapaz não quis nem saber e foi para cima mesmo. Tá certo. Obrigado, Guilherme Roquette, com as informações. Isso em Sapiranga ainda estão à procura desse homem que agrediu, portanto, o policial no final de semana. 12:00 e 12 minutos agora. A gente vai mostrar daqui a pouco uma imagem assim, ó, chocante. Um homem agrediu o gato de estimação da namorada. Sabe por quê? Por vingança. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, isso aconteceu. E esse agressor, o detalhe,
ele já tinha histórico de violência doméstica contra esta companheira. Já não era um santo, já não era santo. E aí ele faz isso. Estava embriagado pelas informações que se tem da polícia e fez o que fez, como a gente pode ver aí na imagem. Certamente vai ser responsabilizado por isso. Esta agressão que aconteceu lá em Santa Cruz do Sul, a mulher está desesperada. A colega Bruna Osterman até me mandou algumas informações a respeito deste caso. Há um bom tempo ela já vinha tentando a separação, foi para a casa da mãe e ele desesperado, mais uma vez, né? Não aceitou a separação. O que ele fez? Partiu para cima do animal de estimação, esse gato que não tem absolutamente nada a ver, olha só, olha o que ele, a gente não sei, falta palavras para dizer o que é a atitude de um homem que faz isso com um gato, para agredir a mulher, né? Para agredir o gato sem pena nenhuma desse bicho, fez o que fez. Daqui a pouco a gente dá outras informações. 12h13 agora, e olha só. Polêmica. A Justiça do Rio Grande do Sul mandou suspender o uso de containers como celas lá no presídio de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. E esse pedido foi feito pela Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul. Os detalhes da reportagem. De fora, parece um presídio como outro qualquer. Mas lá dentro, 2 containers servem de celas improvisadas. Eles têm capacidade para 16 presos cada um e foram comprados com a ajuda da comunidade. No entanto, os defensores alegam que o uso das estruturas viola os direitos humanos dos apenados. Verificamos problemas graves de aeração, de temperatura, de luminosidade, ou seja, aquele container não tinha condições de acomodar pessoas. Além das condições degradantes que as pessoas estavam sofrendo ali, depositadas naqueles containers, tinham problemas da segurança da própria comunidade. No início do mês, 9 presos fugiram de um dos containers e pularam o muro. A ação foi flagrada pelo monitoramento do presídio. Pelo menos 4 foram recapturados. A crise do sistema carcerário no Rio Grande do Sul pode ser traduzida em números. Faltam 13 mil vagas no estado. Os presos já estiveram inclusive aqui na calçada, junto à sede da Polícia Civil Gaúcha, onde funciona a principal delegacia de pronto atendimento de Porto Alegre. E aqui também eles fugiram. Viaturas se tornaram celas. Policiais viraram carcereiros. Esse aparato não impediu a fuga de 2 homens em maio. A situação chamou a atenção da Justiça, que chegou a proibir a expedição de novas ordens de prisão. Audiências com o Poder Executivo foram realizadas, mas o problema persiste. A última alternativa da administração penitenciária do estado foi levar as viaturas para uma área do Instituto Psiquiátrico Forense em Porto Alegre. Nessa última semana, o número de presos no espaço superou os 100. Nós temos um habeas corpus coletivo pedindo a proibição da permanência de presos em delegacias. Eu quero a sua atenção. Aliás, eu quero, junto com vocês que estão nos acompanhando, fazer aqui um raciocínio a respeito dessa decisão, que foi a pedido da Defensoria. Com todo respeito à Defensoria, mas nós, cidadãos, né, que pagamos os nossos impostos, cidadãos do bem, né, que seguimos a regra, toda a conduta, né, da vida social, enfim, a gente tem que parar para pensar nessas coisas. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a gente tem visto por todo o Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre e região metropolitana, os presos com as algemas, presos em grades, presos em maçaneta de carro, não é verdade? Que para ir no banheiro é a maior trabalheira. E mais que isso, qualquer presídio que a gente entra, o nosso ex-presídio central aqui, a cadeia pública de Porto Alegre, e não só nesse presídio, mas em outros também, a situação é degradante. É o ideal? Lógico que não. Mas cometeu o crime, tem que ser jogado ali dentro, tem que sofrer. Não é por aí que vai resolver o problema. Mas muita gente diz isso. Agora, a Justiça em Novo Hamburgo, a Vara de Execuções Criminais, colocou 2 containers que têm ar-condicionado, tá? Porque os presos estavam jogados, amarrados na rua. Conseguiu colocá-los lá dentro. São 16, mas tem mais de 16 presos dentro do container. A quantidade de metros quadrados não é a ideal. A aeração tem problema, mas tem ar-condicionado. O banheiro fica junto, mas dentro do presídio é assim que funciona também. Falta iluminação? Será que não tem alguma alternativa? Por que eu estou dizendo isso? Porque o pedido da Defensoria é para que libere essas pessoas. Vão botar tornozeleira eletrônica? Não resolve grande coisa.
E outra, não tem nem tornozeleira eletrônica. Ah, então eles vão ser soltos? A SUSEP disse, não, soltos não vão ser, vamos ter que arrumar uma alternativa. Mas essa é a situação. Quer dizer, o que é melhor? Será que não é melhor, quem sabe, buscar uma solução? Ah, tem problema de iluminação, se abre aqui uma janela, mas tem ar-condicionado, como que tinha problema de ventilação, como que tinha problema de temperatura? A gente está vivendo uns dias aí, um ou outro mais quentes. Agora, enquanto isso, e o defensor disse ali, o risco da população, perigo para a população, mas se eles forem soltos, aí sim que é um perigo para a população, porque são pessoas que têm passagens com drogas, com outros tipos de crime e vão voltar para a rua, mesmo com tornozeleira eletrônica. É hora do bom senso, é hora da gente parar e pensar, afinal de contas, de fato, né, no que vem acontecendo. O que eles estão vivendo hoje, esses presos jogados e colocados em viaturas, a situação essa sim é muito grave. Quer dizer, esta foi uma alternativa importante de se colocar dentro de um container e agora vamos jogar os containers no lixo? Assunto que vai dar ainda bastante polêmica e discussão. Meio-dia e 19 minutos agora. Um homem agrediu o gato de estimação da namorada por vingança. Isso em Santa Cruz, no Vale do Rio Pardo. E olha que esse agressor já tinha histórico de violência dentro de casa contra esta companheira. Os detalhes da reportagem da Bruna. Nas imagens é possível ver que o gatinho passa correndo e tenta fugir subindo as escadas. O homem sobe atrás dele e depois desce chutando o animal. Indefeso, o gato mal consegue reagir. O agressor abre a porta do prédio e parece ordenar que o bichinho saia, mas ele nem se mexe. Então, o homem chuta de novo contra a cabeça, pega o animal com a mão e joga a porta fora. O caso aconteceu aqui em Santa Cruz do Sul, neste prédio. O agressor já foi identificado e é um servidor público municipal. Segundo testemunhas, ele bateu no gato, que tem 7 anos, por motivo de vingança, após brigar com a namorada, que era a dona do animal. Nesses casos de agressão contra animais, é lavrado um TC. A pessoa responde pela Lei dos Crimes Ambientais. Nós temos previsão de pena de 3 meses a 1 ano. Agora o TC será encaminhado ao Poder Judiciário. Ele não deve ser preso com essa previsão de pena aí, né, delegado? Não. Nesse caso não. É apenas um termo circunstanciado em que ele se compromete a comparecer no Poder Judiciário quando chamado. Essa história aí, eles eram, as informações que a Bruna me passou, vejam só, eles tinham um relacionamento há 18 anos. 18 anos. E já haviam terminado porque ele era agressivo. A colega Bruna acabou de me passar informações, ela que fez essa reportagem. Ou seja, já tinha histórico de agressão. Aí sábado, brigaram e ela resolveu ir para a casa da mãe. E aí, o que ele fez? Ele fez isso. Brigou e fez com o gato. Segundo a polícia, estava embriagado também. Fez o que fez o gato, ainda que em meio a toda essa agressão, ele teve um dente quebrado. Mas, pelo amor de Deus, tem problema com a mulher não quer mais, segue a vida, rapaz. Vai procurar uma ajuda, tem essa coragem que tu teve para bater num animal e às vezes para bater até na esposa, já que ela disse que era agressivo, tem essa coragem para buscar uma ajuda psicológica, vai se tratar, a vida tem tanta coisa boa pela frente, vai fazer isso, vai estragar com a tua vida, vai estragar com a vida de um gato, vai estragar com a vida de namorada, quer dizer, o negócio é feito para agredir a pessoa, pega o que é uma das coisas mais importantes, que é um gatinho, um bicho de estimação, e tem esse tipo de atitude. Aí vai ficar solto, vai assinar um termo circunstanciado. E daqui para frente, se não for tomada uma medida, sabe-se lá o que não pode acontecer. Meio-dia e 21 minutos agora, vereadores aqui de Porto Alegre debatem neste momento o fim do Instituto Municipal da Estratégia de Saúde da Família. O IMESF, ele foi criado lá em 2011 para tornar mais eficiente a gestão e a contratação de equipes de saúde. Desde então, a legalidade desse instituto vinha sendo contestada na Justiça. E o que aconteceu? Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou o fim do IMESF. E com esta decisão, 1.800 trabalhadores vão ficar desempregados e o temor maior é que a população fique desassistida. Por exemplo, hoje, 59 postos de saúde estão fechados. Detalhes da reportagem. Faixas, cartazes e uma grande fila na frente da Câmara de Vereadores dava a ideia da pressão que a categoria pretende fazer. Algumas comunidades de bairros carentes da capital se uniram aos trabalhadores. O agente da saúde vai na casa da gente,
conversa com a gente. E como é que fica? Se não tiver eles, como é que vai ser? Muitas dessas coisas a gente pode resolver no posto, né, de saúde, com o médico, temos um médico lá, não precisa se deslocar. E hoje não temos nada. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou o fechamento do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, mais de 1.800 concursados devem ser demitidos. Profissionais que atuam na prevenção de doenças e auxílio de famílias em situação de risco social. São becos que as pessoas moram em condições subhumanas. Tem pessoas na comunidade que consultam no posto que não tem banheiro na sua casa. Agente de saúde é o elo mais importante que tem da equipe com a comunidade. A gente facilita a vida dos usuários. Sem agente de saúde não vai ter mais esse acesso. Quem é que vai orientar, conversar, abrir prontuário, fechar prontuário, direcionar as famílias corretamente. Dos 140 postos de saúde de Porto Alegre, 77 são administrados pelo IMESF. 264 equipes atuam de forma integrada. O acórdão dos ministros do Supremo ainda não foi publicado. Por isso, as lideranças políticas e do setor de saúde tentam buscar uma alternativa para manter os atendimentos e o emprego dos concursados. Um novo projeto vindo do Executivo é mais difícil. A Prefeitura disse que vai manter os atendimentos com contratos emergenciais. Mas essa é uma proposta que desagrada os que querem manter os serviços de saúde públicos. Esse processo que aconteceu lá no STF, ele é um desdobramento de um processo de 2011 que já tinha sido perdido no Tribunal de Justiça aqui, portanto não há nenhuma novidade no resultado final e a Prefeitura não se preparou adequadamente para fazer a migração dessa fundação, do IMESF, para uma empresa pública. Portanto, haveria completa condição não só de se manter os funcionários, de manter a estabilidade, de criar um regime que levasse a uma manutenção por longo prazo. E, na verdade, a opção que foi feita foi de demitir os funcionários, com isso gastar 60 milhões de reais de erário público para criar um processo de instabilidade, que é o que está acontecendo aqui. Na semana passada, uma primeira assembleia acenou para a possibilidade de greve dos servidores concursados do IMESF. Mas essa hipótese perde força diante do apoio recebido pelos pacientes. Os trabalhadores estão muito envolvidos com a comunidade, pouco provável que eles vá construir uma greve. Os vereadores de oposição cobram da Prefeitura a manutenção da saúde com a criação de uma autarquia para absorver os profissionais. 19 vereadores assinaram um termo de indicação, onde a gente solicita que o prefeito constitua uma empresa pública de saúde e reloque essas pessoas para que elas não percam seus empregos. Resumindo, população sem atendimento, 59 postos fechados. Quem tem razão, quem não tem, aí é outra história. População desassistida. Marcelo Chemali, direto da Câmara de Vereadores. Esse é o termômetro que a gente percebe nos postos de saúde aqui de Porto Alegre, especialmente aqueles em regiões mais afastadas, de comunidades mais vulneráveis, viu, André? 59 postos estão fechados hoje em função dessa mobilização da categoria aqui na Câmara de Vereadores. Segundo o Cid Saúde, em torno de 1.000 pessoas estão mobilizadas aqui nas cadeiras do Parlamento. 400 pessoas ocupam os lugares, a lotação máxima nesse momento, enquanto os discursos aqui de vereadores e de representantes da área da saúde se alternam. Nós conversamos ainda há pouco com o líder do governo aqui na Câmara de Vereadores, melhor dizendo, o vereador Mauro Pinheiro do MDB, e ele apresentou uma alternativa da Prefeitura, fala em contratação emergencial, evidentemente, e um prazo de 6 meses para a criação de uma outra alternativa. Lembrando que em pouco mais de 20 anos, André, essa é a 6ª vez que a Prefeitura de Porto Alegre tem que buscar um modo diferente para gerenciar o programa de atenção familiar, atenção básica de saúde. Vamos ouvir o que disse o vereador Mauro Pinheiro. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, vai buscar, através de contratos emergenciais com esses trabalhadores de saúde, para manterem pelo prazo de 60 dias e, nesse prazo, buscar uma solução que mantenha os postos de saúde e ainda qualifique mais esses postos de saúde, contratando os servidores, dando preferência a esses servidores que já trabalham na saúde pública. Nós temos a ideia, assim como nós temos, por exemplo, o Hospital da Santa Casa, o Hospital Independência,
que são entidades que prestam serviço público, são empresas privadas que prestam serviço público, talvez seja uma saída para os postos de saúde, né? Hospitais que possam administrar esses contratos dos postos de saúde de forma pública e com mais qualidade até do que é prestado hoje o serviço. Então, André, essa posição nova aí da Prefeitura, de acordo com o líder do governo aqui, ela se aproxima um pouco mais do que os sindicatos pedem. Eles não querem uma contratação de uma organização da sociedade civil, as OCIPs, de forma privada, gerenciando essa parte da saúde. Agora, quem já tem esse know-how, que no caso a Santa Casa, o Hospital Mãe de Deus, o Hospital Independência, pode ser algo que se aproxime aí no meio termo entre o que os sindicatos pedem e o que o governo está oferecendo, né? Agora, se vinha desde 2011, será que de lá para cá já não poderiam ter traçado algumas alternativas? Quer dizer, agora se para tudo, se fecham 59 postos, porque tem que se resolver esse problema. A Prefeitura pensando em contratar emergencial, mas sabe que é um problema também, porque um dia que seja, um turno que seja, a população que não tem atendimento. Quer dizer, precisa de tanto tempo para se chegar agora, vão discutir alternativas, isso já era para estar pronto, a alternativa já era para estar no papel. Tem que ter plano A, plano B, plano C, já tudo discutido e acertado. Não entendo porque já não foi feito isso. Exatamente. O governo diz que esse é um impasse que começou lá em 2011, durante a criação ainda do projeto, né, do Instituto, mas é o que diz o presidente do Sindicato Médico. Houve aí uma falta de planejamento, de acordo com os Simers aí por parte da Prefeitura, que já deveria ter pensado nessa alternativa que chegaria agora. A decisão dos ministros do Supremo era algo já esperado por quem gerencia a parte da saúde aqui na capital. Então já era para estar com o plano pronto, era só escolher qual plano. E aí sim discutir que fosse com a população, ou da imprensa, temos A, B ou C. Qual desses acham melhor e toca em frente. Não dá para perder tempo. Agora parar para discutir, postos fechados, população sem atendimento, em resumo é isso. Não desmerecendo a questão aí dos funcionários, né? São 1.800, querendo ou não, mas se é de 2011, estamos em 2019, há quanto tempo isso já poderia ter sido feito junto com a Prefeitura para achar uma alternativa? Se sabiam que, né, Marcelo Chemalha, a qualquer momento poderia acontecer o que está acontecendo agora e a população em casa nos assistindo sem ter médico para ir para buscar atendimento. Quer dizer, isso aqui não pode acontecer. Isso tudo, André, acontece esse impasse todo às vésperas aí de um período eleitoral, né? 2020 vai ter eleição para a Câmara de Vereadores e também para a Prefeitura. É mais um ingrediente de pressão que o prefeito Nelson Marquesan Júnior enfrenta se quiser se reeleger. Pois é, muito bem. Nós temos, obrigado Marcelo Chemalha, mas a gente vai até a redação porque o Guilherme Roquette tem outras informações a respeito disso, né, Guilherme? Porque os trabalhadores, André, eles acabam de começar uma caminhada em direção à Prefeitura. Eles estão saindo da Câmara de Vereadores agora e seguem em direção à Prefeitura de Porto Alegre. A vereadora presidente da Câmara, Mônica Leal, também solicitou uma audiência com o município. Mas a informação é essa, que os servidores da saúde, eles estão saindo da Câmara agora e seguem em direção à Prefeitura encaminhada. Com certeza vai ter uma grande mobilização no centro da capital nas próximas horas. Importante a gente chamar atenção para isso, entendemos e compreendemos a situação, mas o reflexo vai ser no trânsito. Portanto, são centenas de servidores que saem da Câmara de Vereadores em direção à Prefeitura. Então, ali aquelas vias próximas da Câmara de Vereadores na entrada, chegada a Porto Alegre, ali sabemos que vão ter bastante problema aí de trânsito, principalmente. Falamos em seguida. Obrigado, Guilherme. Agora, 12h31. Atenção, quero a sua atenção, quero que pare tudo porque o feiraço Futuro em Dobro da Tenda está chegando e as portas para você conquistar sua casa própria estão abertas. Na comemoração de 50 anos, a Tenda traz a maior ação de vendas da história. Você conquista o seu apartamento a partir de apenas R$120 mil, concorre a outro apartamento e ainda ganha um super prêmio na hora. É isso mesmo. Com renda a partir de R$ 1.300 e desconto de até R$43 mil do programa Minha Casa Minha Vida, você garante seu apartamento a partir de R$120 mil e concorre a outro. Entre em contato agora. Telefone 4003-4040. Corra e aproveite que o feiraço vai só até o dia 23 de setembro, ou seja, hoje. Ligue 4003-4040 ou acesse tenda.com.
Voltamos lá para a redação, temos informações da redação com o Guilherme Roquette, que a Polícia Civil concluiu inquérito sobre a morte de 2 travestis lá em Santa Maria. Foi no dia 7 de setembro, né? E de acordo com a investigação, os assassinatos não tiveram relação e não foram motivados por homofobia ou transfobia, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, André. Esses assassinatos, eles aconteceram no dia 7 de setembro, como tu disseste, com um intervalo de algumas horas. No primeiro caso, essa imagem que nós estamos vendo aí, elas mostram então o homem encontrando a travesti próximo de um container de lixo. Segundo a polícia, ela sofreu nesse momento uma tentativa de estupro e acabou saindo correndo do local. Depois, esse homem de 19 anos atirou contra a vítima pelas costas de uma forma covarde. A vítima então acabou sendo alvejada. Esse homem que atirou, ele já havia sido preso pela polícia, recentemente tinha sido liberado do sistema prisional. Ele saiu da cadeia, mais precisamente, André, um dia antes de cometer esse crime, ou seja, no dia 6 de setembro, um dia antes de matar a travesti. A Caroline Dias, ela tinha 27 anos de idade, era garota de programa e natural de Mato Grosso do Sul. Foi morta, então, como a gente disse, na madrugada aí do dia 7 de setembro, na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Presidente Vargas, lá em Santa Maria. A outra travesti que foi vítima de um homicídio lá na cidade no mesmo dia era conhecida como Mana. Nemer da Silva Rodrigues tinha 37 anos. De acordo com a polícia, a Mana ela foi morta com 13 facadas. O que aconteceu? Ela havia emprestado um capacete para um cidadão e depois foi pedir o objeto de volta. Como eles se recusaram a devolver, ela acabou complicando, chamando a atenção para que devolvesse o objeto, mas eles não devolveram e aí agrediram a travesti a facadas. Que absurdo. Obrigado, Guilherme Roquette. Meio-dia, 34 minutos, a gente vai ficando por aqui. E sabe que no final de uma partida de futebol, cordialmente, muitos jogadores trocam as camisas. E eu tô falando isso por quê? Porque tem uma história muito bacana que a Débora vai contar pra gente. Então, assim, é como se fosse assim, eu termino aqui o SBT Rio Grande. E aí eu vou entregar a minha roupa, o meu casaco para a Débora de Oliveira. E aí ela não aceita. O Jeremias ia gostar de fazer a troca contigo. Ele não tem esses casacos chiques aí, que não falam português. Gente, até amanhã. Fique agora com o SBT.